Boa noite, Zanini. Boa noite, deputada. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui de novo representando a Dani Lima, que hoje correu para chegar, deputada, para entrevistar a senhora, mas não conseguiu, então estou aqui com essa honra. Deputada, ainda continuando nessa questão da parada, só uma questão que a senhora falou sobre essa ausência de marcas, que não é uma questão só do Brasil, é do mundo. A que a senhora atribui esse fato? A senhora mencionou aí que as marcas não são amigas, são mais interesseiras, né, no caso, mas também aí emendando nessa questão da politização, né? Essa politização deveria ajudar e atrapalha na sua avaliação? E aí, já, desculpe, emendando, a gente viu ali na bandeira da parada também pautas como a 6x1 que a senhora defendeu, né? E lutou aí. Eu queria também já, para começar com um combo aqui de perguntas, como é que a senhora viu a matéria aprovada na Câmara que agora o Senado deve se debruçar? Obrigada, Carla, pela sua pergunta. Eu acho que a questão da politização não é, de fato, um impeditivo, né? Pode talvez ser uma desculpa para dizer, olha, nós não fomos por causa de XYZ, mas, na verdade, o que está colocado é o aumento da intolerância, do preconceito e do fascismo e uma tentativa de distanciamento das pautas LGBTQIA+, para ver se assim consegue asfixiar qualquer tipo de amplitude que esse setor da sociedade importante possa adquirir. Nós temos, por exemplo, uma grande parcela dessas marcas são americanas, né, estadunidenses, e temos nos Estados Unidos uma grande cumplicidade dessas empresas com o governo de Donald Trump. O governo de Donald Trump representa o fascismo, o governo de Donald Trump representa a LGBTfobia, o governo de Donald Trump representa o ódio aos imigrantes, aos negros, enfim, há uma série de populações e automaticamente, quando essa agenda conservadora, fascista, ganha espaço, nós vamos sentindo os reflexos disso nos mais variados lugares. Então, o sucateamento e o distanciamento das marcas tem a ver diretamente com essa ideia de que é preciso se defender uma ideia e um discurso cada vez mais distantes da comunidade LGBTQIA+. É tratar pessoas LGBTs como não importantes, pessoas LGBTs como cidadãs e cidadãos de segunda classe, pessoas LGBTs como pessoas que não devem ser incluídas em nenhum tipo de debate. Eu acho que isso tem muito mais a ver com esse sintoma do que qualquer outro tipo de questões que possam ser colocadas. Agora, com relação à nossa proposta, é importante deixar frisado que esta é uma conquista do movimento LGBTQIA+. Foi uma travesti negra dentro da Câmara dos Deputados, foi a dor de um homem gay negro que levou esta pauta ao lugar que ela ainda não havia chegado. Nós não Exatamente. Nós não inventamos a matéria, inclusive há proposições de outros períodos, né, tanto no Senado quanto na própria Câmara, mas a força com que esta proposição ganhou e o que destravou esta proposição foi a mobilização que a comunidade LGBTQIA+ fez e a maneira como nós conseguimos levar para o resultado que tivemos na Câmara. É um resultado quase que de unanimidade. Não foi unânime, mas faz muito próximo, né? Inclusive, colocamos contra a parede aqueles que o tempo inteiro falaram contra a proposta. Você sabe que as centrais sindicais têm um certo ciúme, né? Desses movimentos novos, né? Que surgiram. O movimento VAT, né? Vida Além do Trabalho. Lá do Rio de Janeiro, começou no Rio de Janeiro, depois a senhora encampou aqui em São Paulo. Os sindicatos nutrem um certo... no começo... Eu acho que no começo. Você acha que agora isso está resolvido? Eu acho que agora isso está resolvido porque eles também foram bastante aliados para essa construção, né? Nós conversamos com os mais variados sindicatos, dos mais variados setores, etc. E as forças sindicais foram muito importantes. No começo havia ali uma preocupação, havia até uma certa ciumeira, como você coloca, mas eu acho que essa questão está superada. De modo é sintomático que um movimento tão importante e que é o que tudo indica, bem sucedido como esse, não tenha surgido no bojo das estruturas formais sindicais, e sim movimentos de trabalhadores informais, muitas vezes. É algo significativo isso, né? Eu acho que é algo significativo e representa os novos tempos do mundo do trabalho, representa as novas maneiras de organização, né? Então, e acho que é mais significativo que tenha sido pessoas LGBTQIA+, que protagonizaram essa luta, que estiveram à frente dessa luta. Nós ouvimos o tempo todo que nossa pauta é identitária, que a gente não consegue conversar com toda a sociedade, que a nossa falta diminui o debate trabalhista. A maior conquista dos trabalhadores dos últimos 40 anos, desde a Constituinte, foi entregue pelas mãos desta comunidade. Então está, Carla, a bandeira do 6x1 na parada LGBTQIA+, São Paulo, é porque foram as pessoas LGBTQIA+, que se mobilizaram, que popularizaram e que lideraram e conseguiram destravar essa matéria
agora na Câmara. Mas ontem mesmo, no microfone, no carro de som, eu também fiz um apelo ao senador presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, para que destrave essa matéria. Os trabalhadores não podem esperar, o Brasil quer mais tempo, quer dignidade, quer qualidade de vida e não é permitido que esta proposição seja empurrada para depois das eleições, porque o fenômeno que nós conseguimos na Câmara dos Deputados deve se repetir no Senado da República. Se nós votarmos a matéria antes do processo eleitoral, com toda certeza não haverá senadores que tenham a coragem de colocar a sua digital em uma proposta que vai contra os trabalhadores. Eles querem ser inimigos da classe trabalhadora, inimigo do povo brasileiro nas escondidas, na surdina, por debaixo dos panos. Mas quando a coisa vem para ficar clara, e o voto do Senado, ele é um voto majoritário. Então o senador, ele é muito mais preocupado com o seu voto. Então nós estamos articulados, estamos trabalhando, estamos alertando a sociedade para que também possa pressionar. O Senado precisa votar esta matéria que já está aprovada na Câmara e a sociedade brasileira inteira está de olho nessa tramitação e aguardando o fim de uma escala desumana como essa, 6x1. Deputada, a senhora entende que a aprovação desse projeto, né, se vier antes ainda da eleição presidencial, antes da campanha começar, como é o desejo do governo do presidente Lula, que impacto vai ter na campanha do presidente Lula, na candidatura à reeleição do presidente Lula, em termos de bônus eleitoral, porque isso é uma questão que a oposição tem colocado, né? É uma proposta eleitoreira e a oposição tem dito que, alguns da oposição têm dito que não vão votar porque não querem dar esse presente para o presidente Lula às vésperas da campanha eleitoral. Há essa crítica de que o projeto está sendo atropelado, digamos assim, está sendo votado no afogadilho. Isso é uma coisa que a oposição tem dito com bastante ênfase. Como é que a senhora responde a isso? E a senhora concorda que vai ser um impulso eleitoral muito grande para o presidente Lula? Acelerado, nós estamos atrasados com essa matéria, né? Nós já estamos, como eu disse agora, 40 anos desde uma conquista. Na hora de aprovar, por exemplo, a reforma trabalhista, fizeram a toque de caixa da noite pro dia, gerando uma série de prejuízos aos trabalhadores, às mulheres trabalhadoras, que a gente sabe que existem dentro do mundo do trabalho identidades e grupos que são ainda mais vulnerabilizados. Dizer que nós estamos fazendo isso de maneira acelerada é uma maneira de tentar obstruir a discussão, como eles fizeram o tempo todo. Eles tentaram obstruir a discussão o tempo todo e nos 45 do segundo tempo, eles foram lá e disseram que queriam mudar tudo e votar 4x3 como uma manobra covarde. Uma manobra que todo mundo olhou e sentiu vergonha, achando que iria induzir o eleitor, o trabalhador ao erro, dizendo agora nós somos os bonzinhos, quando o tempo todo deram declarações contrárias, quando o tempo todo trabalharam para que nós não votássemos a 4x3 e nem a 5x2, porque são amigos do setor empresarial, são amigos dos empresários, ligam para os banqueiros, como nós vimos aí nos vários escândalos envolvendo o Banco Master. São essas pessoas que tentam impedir que um trabalhador tenha mais tempo de dignidade e aí no final do dia diz agora não, porque sabe que o que estava conformado, estava colocado, era a 5x2, que é o que nós estamos maduro para avançar nesse momento, né? Eu não acho que esta é uma pauta eleitoreira como tenta se tratar. Eu acho que essa é uma pauta de Estado. O presidente Lula viu que essa matéria estava madura, viu que nós conseguimos dar a força necessária para que essa proposta avançasse, se comprometeu com essa matéria por ser, inclusive, um presidente que vem das classes trabalhadoras, que começa a sua trajetória no movimento sindical, entende a importância dessa matéria, tomou para si junto conosco essa responsabilidade e está dando o encaminhamento que se deve dar um chefe de Estado. O presidente Lula é um presidente, é um chefe de Estado, está fazendo aquilo que se espera de um chefe de Estado. É porque a direita está mal acostumada, porque o que nós tínhamos antes não era um chefe de Estado, né? Era uma pessoa que ocupava, que usurpou a cadeira de presidência da República para conseguir continuar fazendo suas máfias e fazendo as suas maracutaias, né? E aí acaba assustando quando um chefe de Estado olha para uma matéria importante, toma para si essa responsabilidade e toca. Óbvio que isso trará benefícios para o ano eleitoral. Lógico, é uma matéria importante, é uma matéria relevante, é uma matéria aguardada pelos trabalhadores brasileiros e isso há de ter um reflexo, um resultado na campanha do presidente Lula. Mas diante do que está colocado no histórico, né, do candidato, do pré-candidato que deve concorrer com o presidente Lula, não me parece muito que o presidente Lula esteja precisando de aprovar propostas eleitoreiras diante da capivara sujíssima do pré-candidato que concorre com ele. O que o presidente Lula está fazendo é tendo compromisso com o povo brasileiro, entregando uma matéria de importância para o Brasil, levando dignidade e alívio ao cansaço dos trabalhadores brasileiros, e o que a direita está fazendo é, mais uma vez, tentando impedir a dignidade dos trabalhadores e da população.
Ô, deputada, ainda nesse tema, rapidamente, a senhora falou que fez a pressão aí com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há a expectativa de que ele escolha um relator para essa matéria e deve falar do calendário nos próximos dias. Eu queria saber se a senhora, de alguma forma, participa dessa articulação para tentar colocar um relator que tenha uma familiaridade com o texto. E o Senado já disse ali, alguns senadores dizendo, e o próprio Alcolumbre também dizendo, que o Senado deve fazer modificações no texto, ou seja, esse texto ainda deve voltar para a Câmara. Tem algum ponto que a senhora acredita que pode ser ainda aperfeiçoado nesse vai e vem do texto? E mesmo assim, indo e voltando, a senhora acredita que é possível votar e sancionar isso ao fim da escala 6x1 até a eleição? É esse calendário que a senhora trabalha? Eu acredito fielmente que é possível, sim, que nós possamos aprovar antes do período eleitoral, não no fim das eleições. Nós queremos aprovar antes de começar as eleições, ainda neste primeiro semestre, né? Esse é o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando com esse calendário porque nós acreditamos que se ficar para depois das eleições, aí vira a terra de ninguém, aí vão fazer o que quiser, vão mexer no texto da maneira como quiser. Eu não vejo mais no que pode ser mexido o texto, Carla, de maneira muito sincera. Eu acho que na Câmara foi feita todas as mexidas que eram necessárias, inclusive com pontos que nós até tínhamos alguma questão de discordância, etc., mas conseguimos pactuar para aquilo que era possível para ser encaminhado. Votamos o relatório, votamos a proposta da maneira como ela estava. Me parece que se mexerem no texto no Senado da República é para tentar desidratar alguma questão. E é por isso que nós estamos atenta a essas movimentações. Com relações à articulação com o Senado, para o relator, eu ainda não consegui uma conversa direta com o senador Davi Alcolumbre, né? Eu ainda tenho feito as negociações do texto todas junto do governo, né? Na Câmara eu trabalhei e articulei com o governo e agora também tenho feito essas conversas com o governo. Nessa semana eu recebi hoje uma mensagem de um senador pedindo para que eu vá até o Senado para que nós possamos conversar. Ele também já havia solicitado uma agenda com o presidente do Senado, mas sem retorno ainda, para ver se nós conseguimos, de alguma maneira, entender quais são os próximos passos e entender qual é o nível de interferência que nós poderemos fazer na indicação do relator no Senado. Agora, havia uma ventilação de seu deputado, o senador Rodrigo Pacheco, o nome que estava colocado, não se sabe ainda se o senador vai assumir, mas de uma conversa que eu ouvi de bastidores, ele me parecia uma pessoa muito favorável à proposta e à matéria da forma como ela foi mandada da Câmara. Se o Senado atrasar a tramitação desse projeto, ou resistir, ou quiser fazer muitas mudanças, que tipo de articulação vai ser feita pela senhora e outras pessoas que defendem o projeto? Quer dizer, pode haver, o ano passado foi feita uma campanha que é do Congresso Inimigo do Povo, né? Foram feitas manifestações, eram outros assuntos, eram outros temas, mas foram bastante efetivas essas manifestações no ano passado na Paulista. Pode haver algo parecido agora, se houver algum tipo de... Se o Senado demorar, resistir a esse projeto, por exemplo? Nós só avançamos, Anine, com essa proposição na Câmara porque nós fizemos pressão em todos os lados, né? Nós pressionamos nas ruas, nós pressionamos nas redes, nós pressionamos nas fábricas, nos postos de trabalho, com panfletagem nos shoppings. Nós fomos mobilizando a sociedade e agora conseguimos um fenômeno que em qualquer lugar que você vá no Brasil, todo mundo fala sobre o fim da escala 6x1. Por óbvio, se nós não conseguirmos, pelas vias institucionais, um encaminhamento pelos diálogos, pelas negociações de bastidores, etc., nós usaremos todo o aparato que nós já temos para fazermos as mobilizações necessárias. Nós convidaremos e convocaremos a sociedade a ocupar a rua, nós pensaremos inclusive ações lá no Amapá, na terra do senador Davi Alcolumbre, para que as pessoas se mobilizem e tomem consciência. Nós precisamos mobilizar as pessoas. O Senado não pode sentar em cima de uma proposta tão relevante para o povo brasileiro, né? O Senado não pode ignorar um clamor da rua. Qual é o papel do legislador? Qual é o papel do Congresso Nacional? Votar dosimetria, anistia para golpista, né? Uma série de outras matérias que não são importantes, emenda para o Banco Master. Não, esse não é o papel das instituições da República. As instituições da República devem estar a serviço do povo brasileiro, devem estar a serviço dos interesses da sociedade, e um dos grandes interesses da classe trabalhadora brasileira e daquelas que está, mas também de quem não está na escala 6x1, é o fim da escala 6x1. É a mãe que quer viver com o filho, é o pai que quer conviver com a sua família, é as pessoas
pessoas que querem tempo de descanso, capacitação profissional, e não podemos aceitar, não podemos tolerar de maneira alguma que senadores se sintam autorizados a sentarem em cima dessa proposta porque acham que não é bom para os seus aliados e etc. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, nós não mediremos esforços para mobilizar a sociedade, a pressionar a Câmara e o Senado para que nós possamos destravar essa matéria.